Amém. Essa é a segunda parte da comunhão. Nós iniciamos ontem, né, sobre a criação do homem e sua queda. Senhor Jesus. Queria ler algumas porções. 2 Coríntios 11:3. Aleluia. Nós vimos ontem, né, relembrando, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, nossa mente deve estar em Cristo. Aleluia. Senhor Jesus. No capítulo 10, versículos 5 e 6, nós olhamos também ontem, né? A partir do versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, nosso coração deve estar no Senhor. A nossa mente, ela deve ser posta no Espírito. Para quê? Para que todas aquelas fortalezas, aqueles sofismas, em Provérbios 18, fala que o irmão ofendido resiste mais com a fortaleza. Né? E ali são os argumentos que nós vamos colocando na nossa razão, se tornam um castelo. E Deus não consegue falar conosco. Mas louvado seja o Senhor. Então, se as armas para enfrentarmos o inimigo, elas não são carnais. Vamos dar uma olhada aqui em Gênesis 3. A partir do versículo 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O grande problema aqui foi o diálogo. Abriu-se uma porta, a serpente começou um diálogo, e a mulher continuou esse diálogo com a serpente. No versículo 1, a serpente diz: é assim que Deus disse. No versículo 3, Eva ali explicou, né, que na árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4, a serpente disse: é certo que não morrereis. Contradizendo o que Deus disse. Deus deu uma ordem muito clara. E a intenção de Deus é que o homem comesse da árvore da vida, para que essa vida de Deus pudesse guiar o homem pudesse utilizar todo o seu ser para servir a Deus. Mas houve uma consequência de comer esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículos 10 a 13 dizem assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, o conhecimento do bem e do mal fez o homem perceber que estava nu. E a primeira atitude foi se esconder e ter medo da presença de Deus. Naquele tempo, Deus, na virada do dia, vinha ter comunhão com o homem. Ó Senhor Jesus, hoje nós podemos ter comunhão com Deus por meio de Cristo. O Senhor abriu um caminho para nós. Mas ali, eles perderam a comunhão com Deus. Versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu?
comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ó Senhor Jesus. Então, nós lemos em 2 Coríntios 11, Paulo ali, escrevendo para os irmãos, receio, né, que da mesma maneira como a serpente enganou a Eva, corrompendo a mente, se nós abrirmos os nossos pensamentos para as coisas daqui de baixo, nós estaremos correndo um grave risco de ter um diálogo com essa serpente. Aqui no versículo 13 de Gênesis 3, a mulher disse que a serpente a enganou. Então, a atitude dessa serpente é nos enganar. Então, se nós colocarmos nossa mente nas coisas dessa terra, certamente seremos enganados. Deus tem promessas, Deus tem algo superior para nós, mas muitas vezes estamos olhando aqui para baixo. E aí, somos presa fácil para essa serpente. Senhor Jesus, a partir do versículo 22, Gênesis 3, até o 24, diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então Deus queria dar o que para o homem? Vida. Vida eterna para o homem. Aí, qual foi a barreira que Deus colocou? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, a consequência foi que no suor do esforço do homem, o homem tiraria o pão. E a terra que havia sido recriada ia produzir cardos, abrolhos, ia ter dificuldade, a mulher também, né? Ia se multiplicar as dores no parto. E tantas consequências negativas por não obedecer a Deus e por ser enganado. Ambos foram enganados pela serpente. Senhor Jesus. Versículo 24. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, amados irmãos, né? Não vamos dar ouvido para essa serpente. Não vamos colocar nossa mente nas coisas dessa terra. Não vamos ficar preocupados com nossa subsistência, com nossa saúde. Deus tem cuidado de nós. Nós desfrutamos, né? Tu és fiel, ó Deus. Tu és fiel, ó Deus. Cada manhã há uma mercê que é sem fim. O Senhor todo dia quer ter comunhão conosco. Lógico, teve essa situação, mas hoje nós podemos ter comunhão com Deus. Aleluia! Senhor Jesus. Então, o engano dessa serpente introduziu no homem a morte. Essa morte, como um veneno, contaminou o homem. O homem, na sua essência, quando Deus fez, Deus o fez puro. Podemos ler Gênesis 2, versículo 7. Bem, vamos ler juntos? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o homem foi criado do pó da terra. Aí nós vimos ontem, Deus soprou o sopro de vida no homem. E esse homem passou a ser alma vivente. Então o homem foi criado de uma maneira pura. Tinha algum elemento de morte? Tinha algum elemento de pecado ali? Não.
mas por ser enganado e por desobedecer a Deus, entrou a morte, entrou o pecado. Senhor Jesus. Vamos ler a porção de Romanos 7. Senhor Jesus. Versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então essa era a nossa condição antes de conhecer o Senhor, antes de tocar em Deus. Em Efésios 2 fala que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então, essa foi a consequência da queda, morte. O espírito do homem foi amortecido, então o homem não conseguia contatar Deus. Ó Senhor Jesus. Então aquele homem que foi criado puro, quando o veneno entrou, quando a morte entrou, o homem se desconectou de Deus, passou a viver independente de Deus. Senhor Jesus. Esse termo, carne, é um termo negativo, porque o que significa essa carne? É o homem com o elemento da morte. Quando Deus criou, Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e o corpo do homem, formado do pó da terra, passou a ser alma vivente. Mas, a partir de que entrou esse veneno, passou a habitar a carne. Então, essa carne, também nós vamos ver, tem algumas características. Versículo 7 em diante de Romanos 7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, no homem interior, nós temos prazer na lei de Deus. Sentimos que devemos estar conectados com Deus. Todo homem sente isso. Todo homem sente um vazio no seu interior. O espírito humano sente necessidade de ser preenchido. Não é com a alegria do mundo. Nós vimos ontem, Romanos 14:17, falando que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no espírito. Então, quando o nosso espírito humano contata o espírito de Deus, nós somos transferidos de esfera, não na esfera do império das trevas, que é essa esfera terrena, mas na esfera do reino, onde Deus governa. Aí saímos de uma posição terrenal para uma posição celestial. Ó Senhor Jesus. Então, continuando aqui, temos essa necessidade. Todo homem tem essa necessidade de tocar na vida de Deus, de ser preenchido. Então veio a lei, e a lei nos serviu de aio, a lei nos guiou até chegar a Cristo, e a lei expunha o homem. A lei de Deus mostrava para o homem o que é o pecado. Avançando, o versículo 8 diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Versículo 9: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, o pecado sempre vai nos levar para a morte. Ele veio oriundo dessa natureza que nos contaminou. Versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então, ao ver a lei, nós queremos cumprir a lei, nos esforçar para
fazer alguma coisa para Deus, para ser bons, mas nós não conseguimos por nós mesmos. Senhor Jesus. O versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento me mostrasse sobremaneira, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Senhor Jesus, vendido à escravidão do pecado. Então, a lei mostra esse desejo, mostra o que Deus pensa, expõe o homem, mas a lei por si só não consegue nos conectar diretamente com Deus. E aí nós nos frustramos porque queremos cumprir a lei de Deus, queremos servir a Deus, mas não conseguimos. Por quê? Porque o pecado reside em nós. Essa natureza da serpente reside em nós. Senhor Jesus. Então, Paulo aqui no versículo 14, fala que a lei é espiritual, a lei é de Deus, é algo do alto. Mas, na nossa carne, aqui ele usa o termo carnal, habita esse pecado. Ó Senhor Jesus. Do versículo 15 em diante. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, esse pecado é a personificação dessa natureza que nos afasta de Deus. O pecado é a fonte dos pecados, que são os atos. Então, isso veio pela queda, está enraizado no homem. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, sim o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, eu querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então, todos os homens têm prazer na lei de Deus. Se esforçam para ser bons, para ser uma boa pessoa, para ter boas relações na sociedade, na família. Senhor Jesus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí Paulo fala esse versículo 24 aqui. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque no corpo, então, entrou essa natureza, existe a morte. E essa morte está atuando, levando o homem a cometer atos que o homem mesmo não quer. Não é algo voluntário, mas é algo de uma natureza. E é uma lei que oprime o homem. Essa lei do pecado e da morte oprime o homem. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, vamos ler o versículo 25 juntos? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Vamos ler o 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem nenhuma condenação. Fala para o seu vizinho, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ver algumas porções, falando ainda sobre essa natureza. Mateus 3.
Versículo 7. O Senhor Jesus estava dizendo aqui: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, João Batista estava dizendo aqui, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aqui esse raça de víboras está ligado a essa natureza da serpente. Também, Mateus capítulo 23, o versículo 33. O que o Senhor disse: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Isso diz respeito à atuação dessa lei. Ela só vai nos dar morte. O resultado não vai ser diferente. Então, se pendermos nossa mente para a carne, o resultado vai ser morte. Por mais que estejamos procurando certo ou errado, e no início nós vimos a questão dos sofismas, dos arrazoamentos, não vai trazer um resultado positivo. O resultado vai ser morte. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver uma porção em Números 21. A partir do versículo 4. Fala sobre a serpente de bronze. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então aqui fala que a nossa alma. Então na alma atua, quando a gente põe a nossa mente, né, nas coisas da carne, a nossa alma é o terreno onde a serpente começa a dialogar. E aí, nesse contexto, o mar se abriu, eles atravessaram o mar, Deus livrou da escravidão, mas se voltar para a mente, na alma vai ter fastio do pão. O pão é o que Deus deu. Deus supriu. Deus mesmo os livrou. Mas, se não vigiarmos, facilmente vamos colocar nossa mente na alma. E ali, a serpente vai querer dialogar. E aí vamos esquecer do que Deus tem feito. Vamos esquecer que Deus pode nos suprir. Não é? Nós cantamos, tu és fiel. Mas quando vem a provação, se a minha mente está na carne, eu vou pensar que o Senhor não é fiel. Eu vou esquecer do que o Senhor fez, vou esquecer do que o Senhor pode fazer, ou da onde o Senhor vai nos levar. Senhor Jesus. E aqui, né, versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Se no nosso dia a dia nos sentimos mordidos por serpentes, pelos pensamentos, pela falta de fé, devemos orar ao Senhor, para que o Senhor retire de nós as serpentes. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Agora vamos ver
João 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Amém? Podemos ler juntos? E, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, falar esse versículo para o seu vizinho. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, se nós cremos, nós temos a vida eterna. Mas nós precisamos olhar para o Senhor. Não basta saber que Ele vai nos curar, porque ainda é algo na mente. E na mente nós vimos que é o terreno onde o inimigo tem vantagem. Mas se nós mirarmos o nosso olho para Cristo, nós seremos salvos. Aleluia! Precisamos colocar nossa mente em Cristo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amados irmãos, Deus quer curar nossa carne. Não quer que nós vivamos segundo os pensamentos, segundo nossa mente, segundo nossas razões. Deus almeja que possamos olhar para Cristo. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar para Romanos 8. O versículo 1 nós lemos que não tem nenhuma condenação para os que estão em Jesus, em Cristo Jesus. Então, quando eu olho para esse Senhor, não tem condenação. Por quê? Porque o Senhor cumpriu uma obra por mim. Hoje nós partimos aqui o pão, todos nós participamos dessa mesa com alegria, porque são símbolos que mostram essa obra. Quem deveria morrer? Nós deveríamos morrer. Mas se nós morrêssemos, não teria como servirmos a Deus. Então o Senhor Jesus mesmo veio e morreu por nós. Ele não tinha natureza pecaminosa. O Senhor Jesus era 100% homem e 100% cheio da vida de Deus. Ele mesmo se limitou no tempo. Para Deus não tem o tempo. Deus está fora do tempo. Deus habita de eternidade a eternidade. E quando o Senhor recriou tudo, porque houve uma rebelião, Deus recriou, Deus colocou o homem para governar, Gênesis 1, 26 a 28, o Senhor ordenou, o Senhor abençoou, o Senhor disse para o homem ser fecundo, para ele dominar, não falou para o homem ser dominado, mas na primeira conversa, no primeiro diálogo, entrou o pecado. E isso afastou o homem de Deus. Mas Deus não desistiu do seu plano. Aleluia. O Senhor veio e o Senhor cumpriu uma obra. Foi fácil para o Senhor? Não foi fácil para o Senhor. Mas o Senhor cumpriu. E por meio dessa obra redentora maravilhosa, nós podemos nos achegar a Deus. Então, por isso que quando nós olhamos para Cristo, quando nós estamos em Cristo, não tem condenação. Por quê? Porque tem o sangue. Esse sangue que pode nos limpar de qualquer injustiça. Aí 1 João fala sobre isso. Então, esse sangue de Cristo nos limpa, nos lava, nos reconcilia. Senhor Jesus, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, aquilo que ficava nos oprimindo, nos distanciando de Deus, aí tem prazer na lei de Deus, mas tem os atos, tem os pecados, estão ali como uma mancha, estão ali como algo impeditivo para chegar a Deus. O homem até quer ser aceito por Deus, mas não pode, porque tem a barreira do pecado. Mas essa lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei. Mediante a lei era impossível cumprir tal obra.
no que estava enferma pela carne. Então, a lei era um direcionamento, mas na carne, né? E esse termo carne, nós falamos que é algo negativo, né? Essa personificação nos impedia de servir a Deus. Então, via na lei, via na palavra de Deus, que é bom buscar a Deus, se esforçava, o homem se esforçava, mas não conseguia. Ó Senhor Jesus, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, que é a fonte, que é essa natureza, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. No alimento diário, nós vimos uma ilustração de um círculo vazio no seu interior, né? Só o contorno. Esse círculo tipifica o Senhor Jesus, que é alguém com a semelhança da carne pecaminosa, mas sem pecado. Depois nós vimos um círculo todo preenchido. E o preenchimento desse círculo tipifica o pecado, a fonte, essa natureza. E Deus condenou na carne. Então, Deus, por meio do Senhor Jesus, posto na cruz. O Senhor Jesus não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Ele ali na cruz, como um imã, atraiu todos os pecados. E por meio dessa obra, quem deveria morrer? Nós. Mas quem morreu? O Senhor Jesus. Então, quando o Pai aprovou essa obra do Filho, podemos ler Filipenses 2. Ó Senhor Jesus, vamos ler o versículo 5 em diante. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, o Senhor era alguém com a semelhança dessa carne pecaminosa, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Nós cantamos o hino 43, né? Nós temos prazer em invocar o nome do Senhor, porque esse é o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Deus Pai deu ao Senhor Jesus o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque ele foi obediente e cumpriu essa obra. Voltando para Romanos 8. Senhor Jesus. Então, o Senhor condenou na cruz, por meio da carne dele mesmo, o pecado. Nós éramos para morrer, e o Senhor quem morreu. Mas quando nós cremos nessa obra, quando nós recebemos, 1 João 5, versículos 11 e 12, quem tem o Filho tem a vida. Então, nós recebemos por meio do Filho a vida de Deus. Ó Senhor Jesus, e essa vida de Deus traz essa lei do Espírito e da vida. E aí o nosso espírito humano pode tocar no Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. Então Deus, ele condenou na carne o pecado. Versículo 4 de Romanos 8. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui o versículo 5 continua, né? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito.
Então, onde nós devemos colocar nossa mente? No Espírito. Ó Senhor Jesus, o homem foi criado de maneira tão especial, pecou, se afastou de Deus, mas o Senhor não desistiu de nós. Ele mesmo veio, cumpriu a obra, nos reconciliou com Deus e hoje nós podemos viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, vamos orar aqui, aí os irmãos podem dar os recados. Senhor Jesus, Senhor, obrigado pela nossa criação. Ó Senhor, nos criou para governar, para dominar, não pela nossa capacidade. Ó Senhor Jesus, pois o Senhor mesmo soprou o sopro de vida em nós. Queremos, amado Senhor, viver por essa vida que o Senhor deu para nós. O Senhor dispensou essa vida. O Senhor foi partido por nós. Do teu lado, Senhor, saiu sangue e água. Sangue para nos lavar e água para liberar essa vida. Senhor, nós temos essa vida no nosso interior. Queremos viver no Espírito. Ó Senhor, nos ajuda a viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, para que possamos governar, tomar essa terra, Senhor, da usurpação do inimigo, também levar as pessoas de volta a Deus. Ó, nos mantenha no Espírito, Senhor. Abençoa essa semana, possamos ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus.